1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou seu reinado em Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe de Abias se chamava Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que o seu pai cometeu, e seu coração não era perfeito para com o Senhor, como era perfeito o coração do rei Davi, seu antecessor. Mas, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, levantou o seu filho como seu sucessor e fortaleceu Jerusalém. Porque Davi havia feito o que o Senhor aprovava e havia obedecido aos mandamentos do Senhor durante toda a sua vida, exceto no caso de Urias, o heteu. Durante toda a vida de Abias, sempre houve guerra entre Roboão e Jeroboão. Os demais acontecimentos da história de Abias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Quando ele morreu, foi sepultado em Jerusalém, e seu filho Asa reinou em seu lugar. Asa se tornou rei de Judá em Jerusalém, no 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa agradou ao Senhor, conforme o rei Davi, seu pai. Ele mandou matar os prostitutos cultuais e retirou todas as imagens que seu pai havia feito. Tirou do trono sua avó Maaca, que era rainha-mãe, porque ela tinha feito um poste sagrado repugnante. Ele derrubou o poste sagrado e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras dos montes não tenham sido retirados, o coração de Asa foi dedicado ao Senhor todos os dias. Ele trouxe de volta para a casa do Senhor as coisas consagradas por ele e pelo seu pai, os vasos de prata e de ouro. Sempre houve guerra entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu a cidade-fortaleza de Ramá, esperando assim cortar todo o comércio com Jerusalém. Então, Asa pegou toda a prata e todo o ouro deixados no tesouro do templo do Senhor e todos os tesouros do palácio, e confiou tudo aos seus oficiais para levarem para Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Esrom, rei da Síria, que governava em Damasco, com esta mensagem: sejamos aliados assim como nossos pais foram aliados. Estou lhe mandando um presente de ouro e de prata. Agora rompe o seu acordo com Baasa, rei de Israel, de maneira que ele se retire do meu país. Ben-Hadad concordou com a proposta do rei Asa e mandou seus exércitos contra algumas das cidades de Israel. Ele destruiu Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca, toda a região de Quinerete e toda a terra de Naftali. Quando Baasa teve notícia do ataque, parou a construção da cidade de Ramá e voltou para Tirza. Então, o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, pedindo que todos os homens fortes, sem exceção, ajudassem a demolir a cidade de Ramá e levassem embora as pedras e as madeiras que Baasa havia usado. O rei Asa usou esses materiais para construir a cidade de Geba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. Os demais acontecimentos da história da vida de Asa, suas conquistas e todos os seus atos, bem como as cidades que ele construiu, encontram-se registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Asa ficou velho, ele sofreu de uma doença nos pés, e quando morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, seu predecessor. Então, seu filho Josafá se tornou o novo rei de Judá. Enquanto isso, Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel. Ele reinou 2 anos, tendo começado no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Porém, ele fez o que era mal aos olhos de Deus, andando nos caminhos de seu pai, e levou todo Israel a pecar. Então Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o assassinou, enquanto estava com o exército israelita cercando a cidade dos filisteus de Gibeton. Baasa matou Nadab e tomou o lugar dele como rei de Israel em Tirza, durante o 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Logo em seguida, Baasa matou todos os filhos do rei Jeroboão,
de maneira que não sobrou ninguém da família real, exatamente como o Senhor havia predito por meio do seu servo Aías, o profeta de Siló. Isso se deu porque Jeroboão tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel, pecando e levando todo o povo de Israel a pecar. Os demais acontecimentos do reinado de Baasa estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel. Baasa, filho de Aías, reinou durante 24 anos, a partir do 3º ano do reinado de Asa em Judá. Baasa fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu os maus caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado o povo de Israel a cometer.